Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre aparições de fantasmas no livro dos Milagres de Pedro o Venerável. E como eu disse já nos outros vídeos e na introdução desse vídeo, se a pessoa tem Venerável do nome, você confia que ela é legal. Ou no máximo a história dela é legal. Pedro Venerável viveu entre 1092 e 1156 e foi abade de Cluny, a maior fundação monástica do seu tempo. Ele foi um dos clérigos mais influentes do século XII, por conta do seu poder institucional, comandando uma rede de mosteiros cluniacenses, e por conta de seus extensos escritos sobre teologia. As histórias de aparições nos milagres representam o auge das histórias de fantasmas do século XII, com uso para uma vantagem institucional específica de uma fundação monástica. Elas demonstram a política externa de Pedro para defender os interesses de Cluny como uma unidade financeira e territorial. O primeiro conto chama A Aparição de Bernard Le Gros. Bernard Le Gros era conhecido por sua linhagem nobre e poder secular. Possuía muitos castelos nas proximidades de Cluny. Dessas fortificações, ele coordenou diversas invasões contra as terras monásticas. Ele teve uma conversão espiritual e foi para Roma rezar pelos seus pecados. Quando voltasse, se converteria em monge em Cluny. Na volta para casa, ele ficou doente e morreu. Um dia, um cavaleiro estava andando pela floresta e deu de cara com Bernard. Ele ficou com muito medo, mas mesmo assim perguntou se a aparição era quem ele parecia e por que ele havia voltado. E Bernard respondeu: "Você deve saber que eu sou o Bernard e que estou sofrendo muito agora. O que me causa maior sofrimento é a construção desses castelos próximos. Como no fim da vida eu fiz penitência pelos meus pecados, eu escapei da danação eterna. Eu ainda preciso conseguir a verdadeira libertação da minha alma. Por isso, me deram permissão para voltar e pedir perdão para o abade de Cluny. Eu imploro para você achá-lo e implorar para ele ter piedade de mim." A aparição desapareceu. E o cavaleiro foi contar para o abade Hugo o que havia se passado. O abade Hugo ouviu e rezou para que a alma de Bernard seja libertada de tormentos. O segundo conto chama Aparições na Espanha. Na Espanha, havia uma fortificação chamada Estela. Nesse lugar, morava um cavaleiro que veio de Burgos, chamado Pedro del Embert. Ele viveu uma vida mundana, até que na velhice foi tocado pelo Espírito Santo, e ele renunciou todo o mundo e recebeu o hábito de monge no mosteiro de Nájera, que estava dentro da regra e jurisdição de Cluny. Quando eu cheguei, 2 anos depois de Pedro vestir o hábito, eu soube que ele contava sobre uma visão memorável que eu já conhecia sem saber as origens. Eu ordenei que ele me contasse sobre sua visão. Então ele começa. Eu não ouvi isso dos outros. Eu vi com meus próprios olhos. Quando o rei Alfonso de Aragão herdou a coroa dos reinos da Espanha, com a morte de Alfonso o Velho, ele juntou o exército contra aqueles que resistiram contra ele em Castela. Cada parte do reino deveria mandar soldados ou cavaleiros. Eu mandei um de meus vassalos chamado Sancho. Quando acabou a expedição, Sancho voltou, ficou doente e morreu. Depois de 4 meses de sua morte, eu estava na cama de minha casa em Estela, quando Sancho apareceu para mim. Ele estava sentado ao lado da lareira, mexendo no fogo para melhorar a luz. Ele estava nu, exceto por um pequeno pedaço de pano que cobria seu genital. Eu perguntei quem era ele. Ele me respondeu com voz baixa que era Sancho, meu vassalo. Eu perguntei o que ele estava fazendo aqui, e ele respondeu que estava indo para Castela com seu exército, para poder libertar dos castigos que vieram por seus pecados nos locais que foram cometidos. Eu perguntei o que ele fazia em minha casa. E ele falou que buscava pelo meu perdão, pois com ele conseguiria se salvar mais rápido. Ele disse que quando foi para a expedição, ele atacou uma igreja e a saqueou. Esse foi o crime que fez com que ele fosse punido, torturado e castigado. Ele pediu que eu rezasse por ele e que minha esposa entregasse os 8 soldos que ela estava devendo para ele para os pobres. Me embalei na conversa dele e perguntei o que aconteceu com Pedro de Jaca, que havia morrido há pouco. Ele respondeu que por suas boas ações com os pobres, ele está tendo um descanso abençoado no paraíso eterno. Perguntei o que havia acontecido com Bernie, um outro camponês. Ele respondeu que estava no inferno, pois ele trocou muitos falsos julgamentos em troca de presentes. Perguntei sobre o rei Alfonso, que havia morrido anos antes.
Uma outra voz apareceu na janela, logo acima de minha cabeça, e respondeu: Ele não sabe, mas eu estou aqui há 5 anos, em companhia dos espíritos, e tenho informações sobre o rei. Ele estava sendo cruelmente punido por seus pecados, quando foi retirado daquele lugar de tormento através de orações dos monges de Cluny. É sempre Cluny. Sempre Cluny. Eu não sei o que aconteceu com ele depois daquilo. Essa segunda voz virou para Sancho e disse: Vamos, nós começamos nossa jornada e precisamos terminá-la. Sancho implorou novamente para minha esposa pagar o que devia. Eu acordei minha esposa e contei sobre o que tinha visto. Perguntei a ela o quanto ela devia para Sancho, e ela respondeu que se ele não tivesse morrido, ela deveria 8 soldos. Com essa informação do valor, que batia com a informação do valor que Sancho tinha dado antes, eu sabia que tudo aquilo era verdade. Na manhã seguinte, eu levei os 8 soldos e dei para os pobres, e falei para o padre rezar diversas missas para a remissão dos pecados. Bom, pessoal, eu acho que nessas histórias, principalmente nas 2 primeiras, está muito claro que elas fazem parte da política externa do Pedro Venerável, se colocando como monge de Cluny, e a importância do mosteiro de Cluny, principalmente ele ressalta muito a importância do mosteiro de Cluny para a salvação dessas pessoas. Eles não são contos assustadores, porque, como eu falei, eles têm outra proposta do que os contos de fantasmas de hoje em dia. Eles não têm a função de entreter ou de assustar. Eles têm sempre uma função mais moralizante, e essa função moralizante nesses contos está muito atrelada à aparição e, principalmente, a Cluny. Não é qualquer mosteiro, sabe? Não é porque ele construiu a fortificação do lado de um mosteiro qualquer. Não é porque ele foi lá e saqueou uma igreja qualquer. Não, tem sempre a ver com Cluny. E isso é muito importante. Isso é muito importante para esses contos, é muito importante para o cenário do século XII, para a vida do Pedro Venerável, para a história de Cluny, sabe? Isso faz parte da história deles, essa autoafirmação nesse período. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses contos. Como sempre, a caixinha dos comentários está aberta para sugestões, para curiosidades, para dicas, enfim, para tudo. E vejo vocês amanhã com mais contos. Até mais!